Olá, boa tarde. Fim de semana violento no estado. Assassinatos no interior e na Grande Vitória deixam o capixaba assustado. Os bandidos não perdoam nem as igrejas. Veja ainda. Confusão na Santa Casa. Uma mudança no sistema de marcação de consultas e cirurgias deixou centenas de pessoas sem atendimento. Os pacientes ficaram revoltados. Crime no estacionamento de uma boate. O homem tentou separar uma briga e foi assassinado. População faz justiça com as próprias mãos. Moradores espancaram 2 homens suspeitos de estupros. Um deles foi baleado. A luta de uma mãe. O filho tem dificuldades na fala, é vítima de constrangimentos na escola e a família não consegue tratamento para a criança. E ainda, quem te viu, quem te vê. O TN mostra a capital do Espírito Santo na época do bondinho, da Ponte Seca, quando havia água. Você vai conhecer os anos dourados de Vitória. Agora no Tribuna Notícias, primeira edição. Uma população apavorada, a ponto de fazer justiça com as próprias mãos. Em Cariacica, moradores espancaram 2 homens suspeitos de vários estupros. A polícia chegou a tempo de salvar um deles. O outro foi linchado e recebeu vários tiros. As imagens feitas pela polícia mostram um rapaz, identificado como Jefferson, sendo socorrido pelo SAMU. Ele foi linchado por moradores do bairro Flor de Piranema, em Cariacica. Jefferson e outros 2 homens são acusados de cometer estupros na região. Chegamos ao local, nós identificamos aí um cidadão aí amarrado a um poste e ele estava com algumas lesões na cabeça, lesões graves, né, na cabeça e algumas escoriações pelo corpo e pela perna. Jefferson foi amarrado e espancado pelos populares aqui neste poste. Ainda é possível ver a corda e os pedaços de madeira sujos de sangue utilizados durante o linchamento. O rapaz ainda foi obrigado a dizer onde estava o próprio irmão, que também é acusado de cometer estupros aqui na região. O segundo estuprador tentou fugir por um rio, mas acabou sendo alcançado e também foi preso pelos populares. O corpo do homem foi encontrado a 800 metros do local do primeiro linchamento. O estuprador foi morto com 3 tiros. Ele estava com 3 perfurações, uma no pescoço e 2 na têmpora direita, e com várias escoriações. Ele estava amarrado também a um pedaço de madeira e com sinais de tortura também. Segundo a população, ainda existe um 3º estuprador solto na região. Esta mulher é tia de uma jovem de 16 anos que foi vítima de um dos estupradores. Ele entrou na casa dela, com a família toda dormindo, armado, estuprou ela, queria dinheiro, roubou o celular da irmã. Quando ele terminou tudo, ele pegou e falou: agora eu vou embora, se você gritar, eu te mato. Fizeram certo, porque uma pessoa dessa não merece perdão. Confusão e revolta na Santa Casa de Vitória. Pacientes dizem que o tumulto é provocado por uma mudança no sistema de marcação de consultas e cirurgias. Um tumulto que foi crescendo desde a madrugada. Toda essa gente aguarda para marcar consultas, cirurgias e exames. A espera é na Santa Casa de Vitória e a maioria idosos. Dona Jandira ganhou senha preferencial número 200. Chegou muito cedo e não adiantou. É um absurdo, isso é um absurdo. Uma pessoa que está aqui com 72 anos, fora o outro que está mais velho, e cheio de artrose, artrite, não posso ficar em pé, entendeu? E estou aqui sofrendo. Quem saía de lá de dentro levava para fora a revolta. Muitos desistiram mais uma vez. Entre essas pessoas, pacientes que estão desde 2008, 2009 à espera de cirurgia. Grávidas entraram no mesmo sufoco. Ninguém me atendeu em nada, nem chegaram, não me deram ficha, nem preferência, nem agendamento, nem nada. Eu estou aqui desde 5 horas da manhã. Vim aqui passando mal, quarta-feira passada, aí a ginecologista me atendeu e me deu este papel para me marcar a consulta, para marcar a cirurgia.
entendeu? Você marca a consulta para depois você marcar a cirurgia. De acordo com os próprios pacientes, essa confusão teria começado por causa de uma mudança no sistema de marcação de consultas, cirurgias e exames. A marcação seria feita em dias específicos para cada especialidade. E isso não acontece mais. Ninguém sabia que tinha mudado tudo de repente lá para dentro. Tá tudo embolado lá dentro. Agora eu saí de lá agora para dar um pulinho aqui fora rapidinho. Eles estão atravessando uma corda lá dentro, entendeu? E o povo tá brigando e ele disse que se o povo não parar e não dar espaço, eles não vão marcar consulta para ninguém. Sem resolver nada com os responsáveis pelo problema, só restou a eles pedir um espaço para o desabafo. Eu cheguei aqui no primeiro ônibus, entendeu? 4h30 da manhã. Já tinha uma fila aqui, gente dormindo na fila. Então uma confusão, todo mundo está aqui desde 4 horas da manhã, a gente está aqui, dormiu aqui, gente passando na frente. Minha mãe é 126, mas tem pessoal até 247 que eu vi lá. 137. Chamaram agora, 8 horas, o número 16, 26. O senhor chegou a que horas? Eu cheguei aqui 5 horas da manhã. Estamos esperando aí para pegar uma ficha 137 e essa burocracia toda lá dentro. Nós tentamos uma resposta com funcionários e com o diretor da Santa Casa, pessoalmente e por telefone, mas infelizmente ninguém foi localizado. Crime assusta fiéis em São Geraldo, na Serra. Um jovem foi assassinado no pátio de uma igreja. Foi a irmã do pastor que encontrou o corpo quando chegava no domingo cedo para limpar a igreja. Joel Jaime de Jesus Dionísio, de 23 anos, foi morto com 2 tiros e caiu na caixa de areia onde brincam as crianças. A vítima que morreu aqui foi encontrada de uma forma bem sugestiva. Estava de braços e olhos abertos e os olhos miravam o céu. No local onde Joel morreu, havia sangue na parede e no chão. Nas mãos dele, uma caixa de fósforo vazia. Embaixo dele foi encontrado um isqueiro, objetos típicos de quem usa drogas. O assassinato aconteceu no bairro São Geraldo, na Serra, e bem perto de onde, na semana passada, 3 usuários de crack foram assassinados. Moradores que não quiseram se identificar contaram que na madrugada de domingo ouviram vários tiros vindos de uma região conhecida como Matinha e ouviram também alguém pedindo por clemência. Motorista perde o controle do carro e bate em ônibus parado. O acidente aconteceu em Campo Grande, Cariacica. O ônibus estava parado no ponto quando foi atingido pelo Corsa. No coletivo estavam 30 passageiros, mas ninguém se feriu. 2 pessoas que estavam no Corsa foram socorridas com ferimentos leves. A segunda-feira de empregos no TN começa com vagas numa empresa de granito. São chances para cortador, serrador, laminador e ajudante de produção. Mande o seu currículo para currículo.oportunidades@gmail.com. Vitória ontem. O TN revive um pouquinho da história dessa ilha que traz no nome uma recompensa. Recordar o passado com quem andou de bondinho, conheceu a Ponte Seca quando havia água e com jovens que gostariam de ter vivido os anos dourados na capital do Espírito Santo. Quem te viu, quem te vê. Vitória, uma das capitais mais antigas do Brasil, vivendo toda essa modernidade. Carros, porto, aeroporto, tecnologia a tempo e a hora. Nada se parece com aquela Vitória que seu Vitalino conheceu ao chegar de Colatina em 1961. Vitalino é o barbeiro antigo de Santo Antônio, que dentro dessa portinha guarda as lembranças da cidade. Quem corta cabelo aqui, em fotos antigas na parede, recorda ou conhece um pouco do que gostaria de ter vivido nos anos dourados de Vitória. E muito jovem, né? Eu queria ter vivido
Naquela época, andar de bonde devia ser gostoso. Eu falei, mas se você tivesse andado nos bondes, você estaria velho. Não tem problema, eu queria ter andado nos bondes. Para os mais novos, é possível imaginar que a Ponte Seca já teve água correndo por baixo. Olha Camburi sem a ponte ainda para ligar a ilha. O lugar onde seu Vitalino trabalha também mudou muito. E na Praça Costa Pereira, olha ele aí, o famoso bondinho. Não tem um que viveu aquela época que não fale da saudade. E entre os jovens que ouvem as histórias em casa, a vontade é realmente de nascer de novo, alguns anos antes, nem que seja só para conhecer o que se conta. Eu sempre me perguntava, né, pai, que negócio era esse? Que bonde era isso? Que é isso, né? Aí ele tentava me explicar, não, é tipo um ônibus, mas não é um ônibus que anda sobre trilho, mas não é um trem. Essa história antiga de Vitória, eu acho muito legal, esses tempos de ouro, né? Saudade, parece que esse sentimento está em todo morador de Vitória, seja naquele mais idoso ou no novo que tem sede por conhecer o que se passou nessas ruas antigamente. E essa coisa de capixaba saudosista é tão presente que Vitória Antiga é produto que se vende. CD com fotos de Vitória Antiga. Na internet, esse exemplar do Teatro Carlos Gomes, R$15. E vale a pena mesmo guardar esses tesouros. Essas são para você matar a saudade ou para conhecer como tudo começou. Imagine a Catedral Metropolitana. Era a igreja matriz em 1884. Em 2011, está mais bela do que nunca. Cine Teatro Glória traz as lembranças de quem aproveitou as chamadas matinês entre amigos ou em família. Hoje, a gente o vê se reerguer. Palácio Anchieta, nos registros destaque sempre imponente, desde o início das marcas arquitetônicas jesuíticas até as modificações dos tempos atuais. Nessa história de tanta saudade, Vitória se modernizou em aspectos físicos e sociais. Conceitos e tabus foram revistos e essa parte quem conta é um ilustre morador da cidade, conhecido mais como Papo Furado, o Edson, da conversa de botequim, do samba, da piedade. A gente que era mal visto, mas não é o tal negócio. Não existia maldade, não, tá entendendo? Quem acompanhou as antigas batucadas e blocos que faziam a festa da cidade, conhece esse jovem senhor do samba, que foi o primeiro intérprete da primeira agremiação de escola de samba do estado, a Unidos da Piedade, em 1955. Foi e continua. Da Vitória Antiga ele tem as mesmas saudades de qualquer capixaba, mas de um jeito irreverente, que é sempre dele. O que eu sinto saudade é minhas caronas de bonde. Posso falar a verdade? Quando eu pescava, quando eu gostava muito de pescar, eu pescava de varinha. Eu sentava em cima do penedo e ficava pescando de varinha, né? Mas o penedo era pequenininho. Lembranças de geração em geração. É uma marca desse povo. Saudade da tradição, que sempre fala alto ao coração do capixaba. Tarde de chegada, ver o rosto dela a se aproximar em todas as calçadas. Lindo, né? E amanhã tem mais homenagem à nossa capital. Daqui a pouco, protesto na UFES. Estudantes fecharam o portão da universidade e colocaram fogo em pneus. Crime no parque. Um jovem foi morto e o outro baleado dentro do Horto de Maruípe. A luta de uma mãe. O filho tem dificuldade na fala, é vítima de constrangimento na escola e a família não consegue tratamento. Mecânico é executado dentro do próprio carro. Emprego, há vagas para operador de caixa, técnico em nutrição e consultor de vendas. E ainda, equipe do Tribuna Esporte participa da etapa de um rally em Vitória. Você vai conferir o resultado de mais um desafio TE. Não sai daí não, agora 12h14. Noite em baile funk termina em morte. Um motoboy foi assassinado no estacionamento de uma boate em Vila Velha. Ele teria tentado separar uma briga.
O crime aconteceu no estacionamento desta boate que fica na orla de Taparica, em Vila Velha. A vítima, o motoboy Getúlio Silva Santos Júnior, de 24 anos, foi morto quando tentava apartar uma briga. Foi o que a mãe dele ficou sabendo. Ele não é de briga, nunca foi de briga de rua. Até os 17 anos, mais ou menos, ele praticava esporte. Ele era nadador do Alves, ele fez triatlo, fazia travessia de mar e tudo. Então, assim, ele não era menino de briga. Getúlio foi morto com 3 tiros. O crime foi filmado pelas câmeras de vídeo monitoramento de Vila Velha. Mas a Polícia Civil pediu sigilo total na divulgação das imagens. Na DHPP, nenhum dado foi passado sobre a apuração da ocorrência. Nenhum policial falou sobre o assunto. O crime aconteceu por volta das 4 horas da madrugada, já na finalização do evento que acontecia na boate. Para a divisão de homicídios foram trazidas 4 pessoas que estariam no local na hora do crime. 2 mulheres que foram participar do baile funk e 2 policiais civis que estariam na boate. Todos eles foram trazidos como testemunhas do crime. O delegado José Lopes, da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha, passou a manhã ouvindo depoimento sobre as circunstâncias que envolvem a morte do motoboy. Segundo a mãe dele, o rapaz começaria um novo emprego no próximo mês. Já tinha feito exame admissional e tudo. Estudantes intensificam o protesto, fecham o portão da UFES e colocam fogo em pneus. Os servidores reforçaram o movimento. Os universitários da UFES fecharam os portões de acesso à faculdade e colocaram fogo em pneus. Uma fila se formou do lado de fora e quem precisava entrar estacionou na rua mesmo. Os servidores da universidade, que já estão em greve, se juntaram ao protesto. As reivindicações vão desde o funcionamento de graça do restaurante universitário durante a greve, à melhoria na estrutura física dos prédios. Essa paralisação foi tirada em assembleia na última sexta-feira, é até a próxima quarta-feira, depois de amanhã. O que a gente pretende é pautar a melhoria do ensino público. Hoje há um movimento geral no Brasil, não é só aqui, né? Várias universidades em greve, universidades ocupando a reitoria, na luta por ensino público de qualidade. Estudantes de engenharia ficaram contra o movimento e chegaram a discutir com os manifestantes. Nós somos contra o movimento porque o certo não é parar as aulas. Esse tipo de movimento, isso é uma manobra. O movimento mesmo tem que ser feito de outra forma. Tem que ser pedido transparência, só que o pessoal está querendo fazer de outro jeito. A assessoria de comunicação da UFES disse que o reitor se reuniu com representantes do Sindicato dos Trabalhadores, da Associação dos Docentes e do Diretório Central dos Estudantes para tentar atender algumas reivindicações. Crime no parque. Um jovem foi morto e outro baleado dentro do Horto de Maruípe. Eles usavam droga quando foram atingidos e tinha bastante gente passeando no local. 2 rapazes usavam drogas quando foram surpreendidos por um homem que efetuou diversos disparos contra eles. O crime aconteceu dentro do Parque Municipal Horto de Maruípe, em Vitória. Uma das vítimas morreu dentro do parque e o outro conseguiu fugir. Próximo ao local do crime, foram encontrados restos das drogas, sendo embalagens, papel para o uso e pontas de cigarros de maconha. No momento dos disparos, mais de 100 pessoas visitavam o parque. Enquanto um dos rapazes agonizava dentro do parque, o outro fugiu em direção à rua. Lá ele pediu ajuda a algumas pessoas e disse não saber o porquê foi vítima de uma tentativa de homicídio. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital São Lucas. Dentro do parque, os frequentadores reclamam da falta de segurança. Além de ser frequente o uso de drogas no local, até assaltos acontecem. Tanto de manhã, de tarde, de noite, eles não têm hora para usar, entendeu? E como que você vai segurar esses usuários aqui dentro? Não tem como. Vai acontecer isso que está acontecendo, morte atrás de morte, e vai morrer mais gente. A Prefeitura disse que tem vigilância privada em todos os parques e, quando é necessário, a Guarda Municipal é acionada. De qualquer forma, outras medidas são estudadas para reforçar a segurança. Tá precisando, né? Uma criança de 9 anos que passa constrangimento onde quer que vá, principalmente na escola. Ela tem dificuldade para falar algumas palavras e já está influenciando o irmão mais novo. A mãe busca tratamento, mas não consegue.
Quando Kleber começou a falar, a família dele percebeu que havia algo errado com o garoto. Ele não consegue pronunciar o V e o B. O que você não consegue falar? Tirante, tó, outro, conaná. A mãe do menino não teve condições de pagar um tratamento para ele. A avó conta que a dificuldade na fala o prejudica na escola. Briga, tapa, até a professora está implicando com ele, não quer passar a prova para ele porque ele não fala. Kleber tem sido exemplo para o irmão mais novo. Cauê, de 3 anos de idade, fala da mesma forma que o irmão. A minha mãe ela tinha outro. A criança, se ela é estimulada, encorajada a falar de forma incorreta, ela vai repetir dessa forma. Então, a gente sempre orienta a família, desde que o bebê nasce, a proporcionar modelos corretos. O ideal era que o tratamento dele tivesse começado aos 4 anos de idade. Na rede pública, encontrar um fonoaudiólogo é raridade. As instituições de ensino superior oferecem o tratamento, mas como a demanda é praticamente toda absorvida por elas, a fila de espera só aumenta. Mesmo assim, a família do garoto vai ser recebida nesta clínica escola em Vila Velha para receber orientações de como ajudar o menino em casa mesmo. Para já ir fazendo algumas modificações de hábitos em casa, né, ou mesmo no próprio ambiente escolar, e encaminhar provavelmente para um tratamento. No caso da UVV, se tiver disponibilidade, ele poderia fazer o tratamento aqui. Caso contrário, a gente teria que encaminhar para uma outra unidade, provavelmente de prefeitura. Bom, a Secretaria Estadual de Saúde explica que para tratamento com fonoaudiólogo, o paciente deve ser encaminhado pela unidade de saúde para o Centro de Reabilitação Física, o CREFS. Novas vagas de emprego são chances para operador de caixa, técnico em nutrição e consultor de vendas externas. Mande o seu currículo para center.vagas@gmail.com. Agora vem comigo saber as novidades do esporte. Fala aí, Júlio, tudo bem no fim de semana? Olá, Ingrid, tudo ótimo. E você, como é que tá? Tudo certinho. Beleza. Também. Hoje no Tribuna Esporte tá copeiro. A gente vai falar primeiro de Copa Troller. Nossa equipe conseguiu um carro para passear na etapa de vitória desse rally. A gente deu uma de piloto, navegador e até Zequinha nas trilhas da Grande Vitória. No final ganhamos até medalha. Por falar em Copa, tem ainda a Copa Sul, Copa Espírito Santo e gols do Campeonato Brasileiro. A gente se vê logo depois do TN. Agora, Ingrid já ouviu falar nesse rally? Legal, hein? Não, muito legal. E dá emoção mesmo, adrenalina total? Como é que Olha que a gente foi na categoria passeio, que não é tanto assim emocionante quanto a corrida mesmo de verdade, mas olha, o mapa que a gente pegou lá era tão confuso, e olha que era um mapa simplificado. A gente se perder era mole. Ainda assim, quebrou caixa de marcha, ficamos parados no meio do rio. Foi muito legal. Daqui a pouquinho vocês vão ver. Legal. Então o TE é imperdível. Hoje está muito bom. Valeu. Em instantes, corrupção e lavagem de dinheiro. A polícia prendeu um empresário, a funcionária dele e um auditor da Receita Estadual. Comerciante de Aracruz é assassinado a tiros em rodovia. O empresário voltava para casa. Amigo do TN pede mais atenção para o bairro onde ele vive. A quadra deveria ser um lugar de diversão, mas virou um risco para os moradores. As aparências enganam. O funcionário aparentemente normal, na verdade, se tratava de um sequestrador. E o TN traz ainda ofertas de emprego para supervisor de logística, caixa, frentista, estoquista e tem muito mais. Agora, 12h25. Contadores e auditores fiscais na cadeia. Eles são acusados de fraude e lavagem de dinheiro. A Operação Perfídia tem como alvo auditores fiscais, contadores e empresários envolvidos em sonegação fiscal. Fiscais da Receita e policiais do Jetpot estiveram em vários locais, como neste prédio, na Avenida Hugo Musso, em Vila Velha, residência de um auditor. E nesta empresa de esquadrias, que fica na Rodovia do Sol, também em Vila Velha. Daqui saiu detida a responsável pelo setor de compras da empresa, que estaria envolvida com a fraude fiscal. Ao todo, foram expedidos 7 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão temporária. De acordo com o Ministério Público, o crime contra a ordem tributária envolve a cobrança de propina por parte de auditores fiscais. Ora, esses auditores recebiam dinheiro para poder baixar o valor da autuação feita à empresa. Ora, eles emitiam uma multa num valor muito acima do que ela valia para poder negociar a propina.
e, para não levantar suspeitas, acabavam emitindo a autuação no valor real. A empresária, que faz parte da empresa de esquadrias, foi presa por participação no esquema de lavagem de dinheiro das propinas recebidas pelos auditores fiscais. Moradores chocados em Aracruz. O empresário Josias Rocha Nunes, de 42 anos, foi assassinado a tiros quando voltava para casa na noite de sábado. O comerciante recebeu os tiros na rodovia ES-124, que liga os municípios de Guaraná a Aracruz. Josias era dono de 2 supermercados. A polícia investiga crime de mando e latrocínio. A reportagem agora é uma sugestão de um amigo do TN. O Cosme relatou o problema por meio de uma rede social. É uma quadra que, em vez de proporcionar diversão, virou lugar de risco em Cariacica. Olha só. Da quadra do bairro Bela Vista, em Cariacica, resta só uma lembrança e nada mais. O local está sem manutenção há anos e, por causa disso, foi se acabando aos poucos. Hoje, por exemplo, o que sobrou do alambrado está enferrujado e solto. Não há muros nem telhado. Mesmo assim, as crianças insistem em brincar. Sabe por quê? Não tem outro lugar. A quadra é também a única alternativa para esta turma de desbravadores praticar atividades físicas. A gente fica mais ou menos até 11 horas, quando começa a esquentar muito, eu dispenso os meninos porque não tem como continuar mais. Dias de chuva a gente não vem. A quadra fica alagada, então corre o risco deles escorregarem e se machucar. Quando a brincadeira envolve bola, os meninos já sabem. Se o lançamento for forte, tem que ir buscar a bola longe. No meio da rua e lá nos matos, lá. Em cima do telhado da casa das mulheres também. Numa dessas saídas da bola, o Vitor levou prejuízo. Chutou, pegou ali, pegou e furou. Pegou no alambrado e furou? Furou. Passa um carro, pode pegá-los na hora que eles estiverem indo atrás da bola. Ali atrás tem um matagal. Eles podem entrar, tem um vidro, tem alguma coisa que possa vir a machucá-los. A quadra de opção de lazer passou a oferecer várias opções de perigo e riscos para as crianças ou pessoas que tentam aproveitar aqui do lazer desse espaço. Só que tudo isso já poderia ter sido resolvido. É que os moradores colocaram a obra como prioridade no orçamento participativo do ano passado. Só que até agora, pelo que vocês viram, nada foi feito. A notícia que a gente tem é que vai fazer, que vai concluir todas as obras, só que pelo que a gente vê, pelo jeito aqui não tem nenhum sinal de uma obra, né? Bom, a prefeitura disse que realmente a reforma da quadra está no orçamento, mas os moradores terão que esperar um pouco mais. Haja paciência, né? Até o fim do ano chega a fase de licitação da empresa que vai executar a obra. E você também pode sugerir reportagens para a gente, pelo telefone, site, Twitter ou Facebook, como fez o Cosme. É muito legal ter o seu olhar e contar com a sua ajuda para fazer o TN. Um funcionário aparentemente normal. Na verdade, se tratava de um sequestrador. Fernando Santos, de 46 anos, foi preso após ficar 6 meses em liberdade. Estava trabalhando como motorista em uma transportadora em Viana e foi preso ontem à tarde em casa, na 3ª etapa em Itaparica, pelos policiais civis de plantão do DPJ de Vila Velha. O homem é acusado de sequestro e formação de quadrilha num caso que assustou os moradores da região serrana do estado em 2009. Fernando, segundo a polícia, vigiou o cativeiro em Ponta da Fruta, Vila Velha, para onde foi levada a filha de um dos maiores avicultores do país. Na época, ele foi preso com outros integrantes do grupo. A mulher, de 26 anos, foi sequestrada em Santa Maria de Jetibá, próximo às granjas do pai. Os criminosos exigiram R$2 milhões para o resgate, mas foram presos uma semana após mantê-la em cativeiro. Voltamos a falar de emprego. Agora são chances para supervisor de logística, subgerente de restaurante, vendedor, caixa, frentista, promotora de vendas, estoquista, encarregado de pista e trocador de óleo. Mande o seu currículo para focopessoas@yahoo.com.br. Mecânico é chamado pelo nome na porta de casa e recebe vários tiros dentro do próprio carro. O crime aconteceu na frente da família dele. O mecânico foi assassinado dentro do carro. Foram 4 tiros de revólver calibre 38.
Um atravessou a porta do carona. O crime aconteceu em frente à casa da vítima, na Barra do Jucu, em Vila Velha. Edmilson Gomes Ferreiras, de 46 anos, foi chamado pelo nome na própria residência pelo assassino. Ao descer e entrar na Saveiro, foi executado. O veículo, que estava com um mecânico para ele vender, tinha a placa adulterada, segundo a polícia. O carro, na verdade, é de São Paulo e não Minas Gerais, como consta na placa. A procedência será investigada. A família, muito abalada, não quis falar com a imprensa e não soube dizer o motivo do crime. O fim de semana foi mesmo marcado por vários crimes. Nós mostramos a violência ao longo do TN. Na Glória, em Vila Velha, foi registrado mais um assassinato. A vítima, com várias tatuagens pelo corpo, foi encontrada na manhã de domingo, no final da Prainha da Glória, em Vila Velha. Um homem, aparentando ter entre 35 e 40 anos, foi morto com pedradas na cabeça. Na hora da perícia, um fato chamou a atenção dos policiais e também dos peritos. Na altura do abdômen, a vítima carregava um pedaço de cerâmica que simulava estar armado. Nenhum morador que foi até o local reconheceu o homem. As últimas vagas de emprego do TN de hoje são chances para carpinteiro, almoxarife, operador de trator, mecânico de máquinas pesadas, técnico de medição e recepcionista. Mande o seu currículo para recrutamento@amadeira.com.br. Obrigada pelo carinho de sempre, uma ótima tarde, um excelente início de semana e até amanhã ao meio-dia.